Muito bem-vindo você que está assistindo a reprise dessa aula. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista intensiva e nessa aula, junto com o doutor Roberto, intensivista, nós vamos discutir sobre choque cardiogênico e traremos um caso clínico para que essa discussão possa ficar muito mais prática e que você possa usar no seu plantão todo o conhecimento que você vai adquirir aqui. Doutor Roberto já está por aí, deixa eu te convidar já para a gente entrar aqui. Fight, não estou conseguindo ver se chegou aí para ti. Se chegou, já me aceite. E para todos que estão aqui online, ao vivo com a gente, me contem um pouquinho de vocês, são médicos, estudantes de medicina, coloquem aqui no chat para a gente conhecer mais sobre vocês. Oi, Roberto, eu vi que você entrou, mas não estou te vendo. Ok. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Muito Bom. obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estava por conectar aqui. Tá me ouvindo bem? Boa. Tô te ouvindo bem. Você me escuta bem? Ótimo. Agora melhor. Show! Eu acho que a gente podia começar se apresentando para quem da minha audiência não te conhece, depois eu me apresento também para quem não me conhece. Diga lá, quem é você? Eu? Tá, boa noite, pessoal. Eu sou o Roberto, eu sou médico intensivista, eu sou argentino, eu sou o criador de alguns memes, né, que andam pela internet. Sejam bem-vindos ali. E assim como a doutora Raíra, Raíra ou Raíra? Raíra. Raíra, a gente gosta de ensinar, né? Utilizando ali as redes sociais, né? E a gente combinou essa live aqui com um tema muito bacana, que é o choque cardiogênico. Acho que vai ser sensacional. Boa. E se eu quiser fazer um curso teu? Tem curso? Como é que você... Como que Tem. chega no seu curso? Link na bio, como é que é? A gente tem uma comunidade, né? A gente quis criar uma comunidade porque assim, curso tem muitos, né? E tem muitos cursos bons, só abordando vários temas, né? Então a gente tem o curso, né? Onde tem a plataforma com aulas, claro, né? Mas o que mais a gente foca é numa comunidade de ensino, né? Para ensinar tipo professor, aluno, chefe, residente, chefe, aluno, face to face, sabe? Tem um tema específico, vamos lá, partamos essa semana, aulas ao vivo e tal, né? E não sei se você viu, Raíra, que eu publiquei esses dias, que teve um hacker, né? De vários cursos, né? Que hackeou vários cursos, né? Vários conteúdos, né? Infoproduto, e ele soltava assim pela internet, né? Esses produtos muito mais baratos, né? Aí tem opiniões diferentes ali, que sim, que precisa e tal. Queira ou não, os infoprodutos, eles são hackeáveis, né? Você tem um infoproduto, queira ou não, você está... É muito Sujeito difícil aí. que não seja... As plataformas não são tão seguras assim. Qualquer pessoa pode gravar, salvar os vídeos e depois revender. Então, mas assim, não pode revender o tratamento, o face-to-face da pessoa, professor-aluno. Então, por mim, tanto faz, pode hackear o curso, não vou entrar com ação nenhuma, mas o mais importante é que os nossos alunos tenham acesso ao professor, né? Sim. Como uma mentoria. Acho que você também tem mentoria, né? Então, isso não tem como hackear. É verdade. Né? Verdade. E se aprende Boa. ali. Você pode ver as aulas são boas, beleza, mas fica uma dúvida. Raíra, fiquei com uma dúvida ali no choque cardiogênico, tal e tal coisa. E pode ser que era só um aluno ou dois, né? De 100, 150 alunos, dois estão com dúvida. Cara, vamos, dois marcamos uma horinha lá e matamos essa dúvida. Isso não tem, pode hackear qualquer coisa, mas isso não tem como. Eu vi aqui que perguntaram qual é o tema da aula, então eu já coloquei no comentário e deixei ele marcadinho aqui, choque cardiogênico. Na verdade, vai ter mais coisa aí, vai ter mais surpresa. Muito bem, muito bem. Vou me apresentar também, eu sou Raíra Pureza, sou cardiologista intensiva
né? Eu tinha muita dúvida entre cardio e intensivo, então vamos fazer os dois, né? Faz cardio e faz intensivo. É, muito bom. Eu quis fazer E cardio também hum, naquela eu acho época. que sempre o intensivista pensou em cardio, o cardio pensou em intensivo. Não tem como não É, pensar, né? são muito iguais, né? Sim, sim. E no meu perfil, né, tanto no Insta quanto no YouTube, que galerinha, vão lá no YouTube, sigam o YouTube, deem essa forcinha, vamos crescer o canal do Dr. Roberto também. Lá nas mídias, né, eu ensino os médicos a dominar emergências cardiológicas para ter mais segurança no plantão. Eu tenho uma mentoria também. E é isso, né? A gente tem as aulas gravadas, mas tem os encontros online ao vivo, tem o grupo de WhatsApp para discutir. Então, isso realmente não tem preço. Acho que até para o professor é mais gostoso, né? Quando a gente faz um Muito encontro melhor, online ao vivo, porque muito melhor. interage, né? Você não está só dando aula para uma câmera ali. Então, é muito gostoso para a gente também. Como chama Que teu canal? hoje. Oi? Teu canal, como chama? Doutora Raíra Pureza mesmo, emergências cardiológicas, é É, igual ao do INCA. já apareceu. Ah, Opa, e o seu? O seu eu já é, estou seguindo, mas diga aí pra galera. é, Roberto Capalbento. Doutor Roberto. Gente, Pode nós pôr não temos Roberto. criatividade, Ah, pode pôr. coloquem o mesmo nome. É, mas você tem bastante inscrito, hein? 2.350, bastante. Ó, pô, É, cresceu um pouquinho. A última vez tá. que eu tinha visto, não estava tudo isso, não. Cresceu bem. 2.350, muito bom. Né? Boa. Gente, eu vou tirar os comentários por enquanto, para não ficar aqui na frente do rosto, tá? Mas aí vocês podem mandar aqui pelo ladinho, tem como escrever o comentário, a gente lê depois. Não deixem de comentar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa live já com um colega médico para ele participar também e também adquirir esse conhecimento que salva vidas. Ó, canetinha e papel na mão, escrevam tudo. Gente, essa aula tá sensacional. Não pisquem, não percam um segundo, que vai ser bem na prática mesmo. Vamos começar? Tem até um. Vamos, bora. Você preparou um caso clínico, né? Deixa eu ver se dá para ver aí. Dá. Ah, agora eu entendi como é a transmissão. Isso. Aí Que a minha fica a minha telinha é voz. aqui, ó, é lá atrás. Não dá para ver bem assim. Fica a minha voz em off, né? Mas a gente pode ir lendo e marcando aí os assuntos mais importantes. Olha, achei tem o caso típico, porém com assim, alguns hacks ali que são difíceis de chegar num diagnóstico, né? A gente vai falar, claro, choque cardiogênico. Vamos chegar nisso, né? Mas esse paciente que se apresentou ali, Raíra, é um paciente aqui em nossa região que tem bastante também, né? Paciente chagásico, 64 anos, né? Chega, vamos supor, você está de plantão, o paciente aí chega no pronto-socorro, né? 64 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? A partir de quanto que é reduzida aí? Bom, se você for olhar pela determinação do ecocardiografista, muda de homem para mulher, 55, 50 e tanto, mas considera-se aí 50. Vamos considerar o ponto de corte 50. 50 aí Cinco, tá normal para abaixo disso. Porque, na verdade, abaixo. tem classificação também de fração de ação intermediária. Mas vamos simplificar. 50. 50 é normal. Vamos supor que o 50% nosso é, pacientezinho aí tem que é 35%, então é bem reduzido. nossa, o nosso paciente todo tá ferradinho, né? Ó, por 35%, né? A fração de ejeção, para quem não sabe, a fração de ejeção, né, dos pacientes é medida pelo ecocardiografista em dois parâmetros, tem o Simpson e o Techos, né, que é a contratibilidade, a quantidade que pode expulsar de conteúdo sistólico o ventrículo esquerdo, né? Ele mede praticamente, vamos aqui, as duas paredes, né? Porque a gente, quando faz uma terapia intensiva, não nos preocupamos muito na porcentagem, né? E se é preservada, levemente reduzida, muito reduzida, né? Isso, é a classificação. É o que mais usamos, Não, né? e Preservada existe essa classificação também. Sim, desculpa, mas que continua. o mais prático, né? O nosso é reduzido, então é um paciente que está complicado. Aí temos dois, né? Teixo, que vemos a parede do ventrículo assim, né? Preservada, levemente reduzida, e reduzida é aquele que vemos que a parede está Nem mexe. quieta mesmo, né? E na Simpson, que você vê
o ventrículo esquerdo e o direito, né? Preservada, né? Levemente reduzida e reduzida que fica quase quieta mesmo. E esse paciente aqui que você trouxe, provavelmente é daqueles que você olha e vê quase estático, né? Fração de ejeção reduzida. Pode estar indo moderada para quase grave mesmo. Lembrando que o Frente. TEICO, ele é um corte. Por que que o TEICO ele não é tão bom quanto o Simpson, né? Porque ele é um corte que você faz, aí você vê o ventrículo esquerdo na sístole e na diástole, e aí você estima. O Simpson é melhor porque vê a área, né? A gente vê no 2 câmaras, no 4 câmaras, então ele é mais fidedigno. Mas a gente não precisa saber calcular a fração de ejeção em detalhe para a gente usar o ecocardiograma na terapia intensiva e isso ajudar a gente, né? A curva de aprendizado não é tão grande para eco e visualmente você consegue dividir nessas 3 fases, né? Nessas 3 etapas. Ah, tá normal, tá moderado, vixe, tá bem baixo essa pressão de ação. E isso já te ajuda muito, né? Até porque o objetivo do ecocardiograma na terapia intensiva é mais ali funcional do que mesmo o valor objetivo, né? Então é interessante. Podemos dividir nessas três, né? O nosso está entre essas duas, né? Praticamente, né? Entre moderada para baixo. Lamentavelmente, eu tenho uma letra feia. Então, eu justo fiquei aqui com a caneta, mas dá para entender, né? Moderada, Não, baixa. eu tô entendendo tudo. Agora que eu entendi. Não, dá para entender. É, Qualquer beleza. coisa eu traduzo para a galera aqui, a tua letra. Você pode traduzir. E gástrico, que é uma das causas, né? Pré-diabético. Então, já tem várias comorbidades, né? Insuficiente cardíaco, pré-diabético. Aí ele comparece no pronto-socorro com piora do quadro da dispneia, né? Então, que diz DIVASEC, né? Uma classe funcional 2 que foi para 4. Classe funcional 2, aquela dispneia a esforços moderados, né? Sei lá, não sei qual exemplo. Subescada, Subir uma escada. uma Subir uma escada, rampinha. uma rampinha, já ficou. E 4 que é em repouso, né? Que tá assim, ó. Ele aqui, ó. Já tá, gente, tô cansado, não consigo dormir, sentado e o cara tá com essa dispneia. E vamos lembrar que dispneia, pessoal, dispneia é sensação de falta de ar, né? O paciente pode estar saturando bem, mas ele está sentindo falta de ar, né? Então, a dispneia é a sensação consciente, né? Na última semana piorou e piorou ontem, né? Puxa, teve uma piora de um dia para o outro, né? Quando passou a apresentar ortopnea, oligúria, puxa, e refere febre, tosse produtiva há uma semana. Nossa, esse paciente tem várias coisas, né? Pessoal, pensem ali o que chama a atenção para vocês. Pode comentar, Liberei mas aqui os comentários, vai ficar um pouquinho na frente, mas liberei para vocês interagirem. E aí, gente, o que está acontecendo com esse paciente? Qual a hipótese diagnóstica, né? O que vocês acham que aconteceu aqui com esse paciente? Então, a gente já tem os antecedentes dele, já sabe que ele tem uma IC com fração de ação reduzida, já tem uma dispneia de base, piorou muito. Por que que ele piorou? O que que a gente vai fazer com esse paciente? Vamos interagir aí. Ó, quando vocês interagem, vocês aprendem mais. Muitas vezes a gente é fica só verdade. assistindo, né, passivamente uma aula e parece que tudo faz sentido. Aí tu vai tentar explicar para uma pessoa, tu não consegue. Por quê? Porque você realmente não absorveu. Então, quando você interage, você faz o raciocínio clínico e aí você começa a aprender mais. Eu entrei aqui. Ó, colocaram aqui pneumonia. Tá bom, temos um Boa. paciente com possivelmente pneumonia. O quadro é clássico, né? Febre, tosse produtiva há uma semana. E essa pneumonia levou a quê? Descompensou o quê? O que que ele tem de base, que é uma doença crônica que está agudizada, que está descompensada? Não Uma seja, broncopneumonia. não, não fiquem acanhados, que a hora de errar é aqui. Aqui é um Exatamente. ambiente seguro de aprendizado. Lá no Minha, plantão, vai chegar esse cara e você tem que saber o que fazer. é. Ô, pessoal, Vamos lá, vamos. esse paciente, então, paciente insuficiente cardíaco, já é insuficiente cardíaco, tá? Chagásico, fração de ejeção reduzida, que relata piora da dispneia, a
há uns dias, né, uma semana, e piorou de ontem para hoje. E junto com essa semana que vem piorando, a gente refere o quê? Que ele está com tosse produtiva, né, com catarro, e febre, né, que não foi aferida, mas tem febre, né? Avaliar motivo da descompensação, diz Tem que ser a Adriele, boa. Adriele, aluna minha da mentoria. É maravilhosa. É, Tem duas coisas, ó, descompensou e CC de Carvalho. Duas coisas que a gente faz, né, gente? Quando o paciente aparece para a gente com IC descompensada. Primeiro, a gente tem que, ok, tanto faz um ou outro, mas as duas coisas que a gente tem que fazer é classificar o perfil hemodinâmico, porque eu só vou saber tratar se eu souber qual a classificação do perfil hemodinâmico. E eu preciso avaliar a causa de descompensação, porque às vezes, as telas tudo desligando, né? A minha também aqui. Às vezes, a causa da descompensação é uma coisa rapidamente acessível. Por exemplo, o paciente faz uma TV instável de 220 batimentos e isso causa uma EC e aí você vai cardioverter. Então, às vezes é uma coisa muito direta ali. Ah, é um paciente que está com IC porque infartou. É óbvio que tu vai ter que tratar o infarto também. Não adianta eu classificar o perfil hemodinâmico e tratar, mas eu não vou tratar a causa de descompensação. Aqui, a gente tem uma IC descompensada e a causa tá clara já, né? Foi uma pneumonia. Gente, é, isso aqui é a coisa mais comum que existe na vida. Um é paciente com super IC normal, descompensada por uma pneumonia. E olha, né? esse caso é grave. E a gente vai já ver essa gravidade. Então, é isso, a gente tem um paciente com IC descompensada por um quadro infeccioso, né? As principais causas aí de descompensação da Dica. IC são infecção, má aderência, né? Dentre outras, como a própria síndrome coronariana aguda que eu falei, tá bom? A mesma palavra diz, né? É descompensada. Alguma coisa descompensou esse paciente, né? Ela, como você falou, sempre alguma coisa vai descompensar. O paciente é insuficiente cardíaco, mas vamos suportar medicado, tá bonitinho, tá com beta-bloque, IECA, o paciente está de boa. Aí uma coisa descompensou: dieta do paciente, quadro infeccioso, eventos coronários, né? Um monte de coisa, mas aqui está claro, né? O que descompensou. O paciente relata febre, tosse produtiva, né? Vamos para o próximo? Vamos, É, vamos. Então vejam, gente, que tá bem claro, né? Uma IC descompensada e a causa da descompensação está aí na nossa frente. E aí agora a gente vai o quê? Avaliar o paciente, né? Ver os sinais vitais de admissão, ver o exame físico. Você quer continuar? Eu falo? O que, é que a gente faz? não, pode continuar. Eu vou marcando aqui. Tá, então. Admissão, né? Então, quem se move, ganha move, né, gente? O paciente desses, ele vai para a sala de emergência, principalmente porque na admissão você faz sinais vitais e tá aí, ó. O paciente está com a pressão 90/60, uma frequência cardíaca de 130, e perfeito, quem se move, ganha move, vai para a sala de emergência, vamos já falar o que é o move. Quem sabe o que é o move? A gente não vai ficar falando tudo aqui não, hein? Quem sabe o que é o move, escreve aqui nos comentários, que eu liberei os comentários. O que que significa o move? E que se for aluno meu e disser eletro não é, vai apanhar. E Tem o veja tudo eletro que chama também, tem o atenção eletro, aqui, mas né? isso, Do tem o paciente. eletro também, mas não é para a gente ficar esperando muitas vezes o eletro para tomar conduta, né? O exame físico é o que é o grande questão para a gente no É, MOVE. Mas enfim, então vejam que o paciente com a pressão 9/6, 90/60, uma frequência cardíaca 130 irregular, tá? E é um paciente que você já identificou que é um FA pelo pulso, dá para a gente identificar, tá, gente? Se é um FA, se é extrasístole, dá para a gente saber sim, diante de um ritmo irregular com a saturação de 84%, a frequência respiratória de 28, né? Então, esse paciente claramente precisa de sala de emergência. E aí, gente, o que é o MOV? Escrevam aí pra gente. E aí você leva o paciente para a sala de emergência, monitoriza o paciente, o aim é de já tem monitorizar, o MOV. já tem o MOV, né? Que esse MOV ganha MOV, vai ofertar oxigênio para esse paciente, pegar um acesso venoso, porque é um paciente grave, e o exame físico barra eletrocardiograma. Eu sempre falo os dois, porque por exemplo, quando é um ataque à arritmia instável, eu não posso esperar um eletro para tomar conduta, né? O exame físico vai dizer que está instável e vai dizer que eu tenho cardioverter, né? É uma outra situação. Então, por isso que eu sempre falo o ED, exame físico, barra eletro, sendo que muitas vezes o eletro ali fica em um segundo momento. Pois bem. Então, o que vocês acharam desse paciente? Está tudo bem com ele? Está tranquilo? Né? PA 96, uma frequência 130. Já com a história que ele vinha, que era cardiopata, paciente cardiopata, chagásico, com piora da dispneia progressiva, né? Uma piora progressiva. Então, está indo piorando.
e já está numa dispneia classe funcional 4, ou seja, o paciente sente dispneia em repouso. Ele se sente ruim pra caramba em repouso. Então, só com essa história, você já sabe que a coisa não está boa, né? E você Aí já vai vê, para os sinais vitais, é pior. Aí já piora. tem sinais vitais. Ritmo irregular, taquicárdico, tendência à hipotensão, saturando 84, desaturando o paciente, né? Pode ter várias coisas ali comprometidas na parte dessa saturação, né? Frequência respiratória de 28 no ambiente. Gente, esse paciente é um paciente gravíssimo, né, que precisa monitorar, precisa oxigênio, né, o MOF, acesso venoso e o exame físico, né, a avaliação. Exame físico, exames laboratoriais, imagem e tal, né. Bem, quer ver o exame físico dele, que está no MOV? Sim. E aí, gente, nós percebemos o quê? Que diante de um paciente com IC no pronto-socorro, eu preciso de duas coisas, né? A classificar o perfil hemodinâmico e procurar a causa de descompensação. A causa de descompensação está bem clara, é infecciosa, é uma pneumonia. Será que é só uma pneumonia ou tem algo a mais? A gente vai já ver. E classificar o perfil hemodinâmico. Então, o nosso, tanto a anamnese quanto o exame físico são direcionados para isso, né? Eu não vou fazer a anamnese maior do mundo. Não, meu paciente não tem esse tempo. Então, eu tenho que ser realmente objetiva. A anamnese, a gente já mostrou fatores bem importantes ali, depois eu vou voltar neles, mas veja, o exame físico do paciente. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui os comentários. O paciente está no Glasgow 14, nem está então ele está. Esse Glasgow 14 pode ser confuso, pode ser outras coisas, mas vamos supor que seja confuso. Já tem um Sem déficit rebaixamento, né? neurológico. Isso, já tem alteração neurológica. Pode estar um pouco rebaixado, sonolento, pode estar confuso, então deu um Glasgow 14 aí para ele. A ausculta cardíaca, veja, ele tem B3, barra ritmo de galope, tem um ritmo irregular. Então a gente vê que é um IC descompensado, que pela história eu já sabia, né? E aqui eu Uhum. vejo no exame físico que é isso mesmo. Na pulmonar, a gente vê que tem estertores até 2/3 do tórax bilateral. E extremidades dele, ele tem um TEC de 6 segundos, tem edema bilateral e não tem sinais de TVP. Não tem, a panturrilha está livre. Qual é o perfil hemodinâmico desse paciente, gente? Na verdade, desde a anamnese, a gente já tinha uma ideia do perfil hemodinâmico desse paciente. Por Né? quê? Porque só pela queixa dele, você já conseguia classificar. E o seu exame físico vai corroborando isso. Então, quando vocês estão diante de um paciente, tem que ter um raciocínio direcionado e cada informação que você vai tendo, conforme você vai buscando mais informações, ela tem que corroborar ou afastar aquela hipótese diagnóstica inicial que você fez. Então, lá na anamnese, ele já falou que estava pior da classe funcional, com dispneia paroxística noturna, ortopneia. Gente, dispneia pode ser muita coisa. Pode ser uma asma, um DPLC, mil coisas. Mas dispneia paroxística noturna e ortopneia aumentam a sensibilidade para ser de causa cardiogênica. E É ele o falou que critério de começou Framingham, né? isso, É, são parte isso. E dos ele falou o critérios quê? diagnósticos. Ele falou de oligúria, que oligúria, inclusive, é um sinal já de má perfusão, de baixo débito. Então, lá na anamnese, eu vi que é um IC, boa. Eu vi que é um IC, eu já estou pensando, o que descompensou? Qual a classificação do perfil hemodinâmico? Ah, descompensou foi uma pneumonia, tá bom. Perfil hemodinâmico. Na anamnese, eu já tenho sinais de que o paciente está congesto, úmido, e tem essa história aí da oligúria, que é um sinal de má perfusão. Quando eu vou para o exame físico, tudo isso se confirma, né, gente? O paciente tem sinais de congestão pulmonar e sistêmica. Qual é o sinal de congestão pulmonar? Estertor crepitante, queda de saturação, né? Então, é uma falência do ventrículo esquerdo. E congestão sistêmica? Ele pode ter vários. O que ele tem aí é edema em membros inferiores, mas podia ser turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, que é o sinal de É, falência do ventrículo direito, né? e normalmente tem, né? Esses pacientes, Tem os dois. até, deixa eu ver, eu tenho aqui uma, uma fotinho de um caso clínico que vi essa semana, mas vou mostrar para vocês uma foto. É, deixa eu ver se dá para ver. É, da engurgitação jugular, né? Um paciente em EAP, mas não consigo ver aqui. Mas era um caso bem similar a esse, né? Paciente com edema, né? Edema de membros inferiores. Aí dá. Vou mostrar aqui um pouquinho. Aí, ó. Dá para ver a engurgitação jugular, né? Esse paciente está usando a VNI, né? Acaba de Uhum. chegar, edema de pulmão, né? Da entrada. Também
insuficiente cardíaca, né? E no vídeo dá para ver como ela é uma paciente, né? Aí foi sedada, foi feito um pouquinho de ketamina para essa paciente ficar mais tranquila, porque estava em Glasgow 14, agitada, totalmente confusa, não colaborativa, né? Aí é um paciente, né, que está bem com gesto, né? Já só de avaliar, só de ver, né? E os edemas de membros inferiores também, que é um sinal, né, desse paciente ficar com gesto, né, que está a falha é na bomba, né? Mas quando é bilateral, né, bilateral Perfeito. E assimétrico. aí, vejam que no nosso exame físico a gente corrobora tudo isso. É uma IC descompensada, tem o LIB3, tudo bem, já sabia pela anamnese, está aqui o exame físico confirmando. É um ritmo irregular que eu vou perguntar para vocês, gente, vou liberar aqui os comentários. Esse ritmo irregular a gente viu que é um FA e está batendo a 130. A gente sabe que IC é um dos critérios de instabilidade de arritmia. Vocês acham que é essa fibrilação atrial que está causando essa IC descompensada? Digam aqui para mim, digam aqui para a gente, né, nos comentários. Será que é a FA que está causando a IC descompensada? Você vai cardioverter esse paciente? O que você vai fazer? Você vai mexer nessa FA? Vamos já dar essa resposta. E aí Porque esse se paciente... fosse uma FA, tem sinais de instabilidade, né? Se for a causa Isso, FA, né? isso. Mas aí vejam, eu acho que vocês estão muito acanhados aí. Eu já, não estava rodando aqui. Não, o Érico falou, não, muito bem. Eu já dei a resposta, né? Desculpa. Mas vocês concordam, discordam, gente? Essa FA, a pobre da FA, a pobrezinha, é uma consequência. Esse paciente já deve ter FA de base, chegou com 130 de frequência, por quê? Porque ele está em franco desconforto respiratório. Se eu chegasse com edema agudo de pulmão, eu ia ficar também com frequência alta. A diferença é que meu ritmo de base é um ritmo sinusal, então eu ia fazer uma taquicardia sinusal. Mas esse paciente tem como ritmo de base um FA, então ele fica com a frequência alta, 130, gente, não vai ter causa, é consequência da estabilidade. Então Exatamente vejam o que... mecanismo de compensação, né, desse Perfeito. paciente, a taquicardia, né? Ele está perdendo débito, né? A gente sabe a fórmula do débito cardíaco, né? Que é volume sistólico por frequência cardíaca, né? E esse paciente, ao perder débito cardíaco, né? O mecanismo de compensação primário, né, vai ser a frequência, né? Nosso débito Exato. cardíaco está caindo, né? E a frequência desse paciente vai aumentar. Ele, de base, tem uma frequência irregular, né? Então, não vai ser regular, não vai aumentar e ir para um sinusal, vai aumentar e vai Exato. ser uma FA de alta resposta. Né? Eu tenho FA de base, mas vou fazer taquicardia sinusal, porque eu quero Não, mostrar para o médico que não é causa FA, para ele não me é, fazer uma cardioversão de graça e eu não ganhar um exatamente. AVC. Né? Não. Por isso é Então, importante saber o que está descompensando, né? Essa insuficiência cardíaca, né? Porque a FA, queira ou não, também pode ser um mecanismo de descompensação, arritmia, né? Mas aqui não, é um mecanismo, na verdade, de tentativa de compensação, essa FA, né? De compensar ele tem o mil volume motivos, sistólico. né, para ter FA de alta resposta, né? A febre, claro, Descompensou a IC. né? Porra, eu dou beta-block para o paciente. Pois é, a longo prazo, mas ele descompensou muito essa IC. Então, aí ele descompensou, aumenta a frequência cardíaca, então, enfim, né? E ela é só a consequência, não é a causa. Na hora que você resolver essa IC, você vai ver que a frequência do paciente vai tender a normalizar. E vai continuar Exatamente. FA, mesmo baixo, mesmo alto, é FA o ritmo dele, não vai mudar. É. Né? Beleza. E Então, aí, temos gente, aqui isso em que... desculpa. Deixa eu só deixar essa pergunta. Qual é a classificação do perfil hemodinâmico? Escrevam aí, gente. Que perfil é esse? A, B, C, L. Que perfil que é? Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Não, era isso mesmo. Em que perfil que está o paciente, né? Dá para ir, dá para ver. Quem dá mais, quem dá menos. Que Qual perfil perfil que é? que é? A gente já até deu a resposta, né? É um paciente que está com gesto, tá úmido, tem sinais de congestão pulmonar e sistêmica. E é um paciente que está frio, está mal perfundido. Que perfil é esse, gente? Frio e úmido. Como que eu chamo esse perfil? No, você acertou, com gesto. Então, tenta de novo. É que estou respondendo aqui os comentários. Não é B, não. B é quente e úmido. Só que o meu paciente está frio. O tempo de enchimento capilar dele está de 6. Então, Olha ele aqui, ó. está com vários sinais de hipoperfusão. Não é L. Qual é o perfil L? O perfil L é frio, concordo. Porém, é seco, né?
Isso, Beatriz, perfil C. Isso, Vladimir, perfil C. Gente, o perfil C é o perfil mais grave que existe. É o de pior prognóstico. Ou seja, Raíra, o que é isso, pior prognóstico? Morre mais. Morre mais. Tem que saber conduzir. E é o segundo mais comum no pronto-socorro. Gente, É, não tem nada mais comum do que esse caso bem aqui. E ele é muito grave, esse caso. Muito grave. E muito comum. Tá? é comum demais, né? Perfil C, isso mesmo, pessoal. Paciente úmido, né? Congesto, né? Pulmonar, onde mais se manifesta, né? Essa congestão desses pacientes, né? Mas você pode ver na ingurgitação jugular, PVC elevado, de acordo com como você vai avaliar. Um paciente que está úmido, né? Tem um excesso, um overload de volume lá dentro, né? E frio, porque realmente não tem uma perfusão, né? A perfusão desse paciente, temos duas coisas aqui que não mostraram, que era a oligúria que ele tinha, né? Estava já ficando a perfusão já baixa, né? E o tempo de enchimento capilar de 6 segundos. E veja, pessoal, que interessante, porque esse paciente, mas tá excesso de volume e oligúrico. Porque não tem a ver a quantidade de volume que você tenha, né? Para a gente urinar, precisa mais que um bom rim, né? Precisamos uma bomba boa, né? Então, temos um T que é aumentado, né? T que é aumentado, oligúrico, que nos diz que E o esse Glasgow paciente... 14? E o Glasgow Confuso ou 14, confuso. rebaixado? Esse paciente está grave mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa, Caíra, que o paciente grave é aquele paciente que vem espumando, parando. Não, pessoal, esse paciente aqui está na antessala da PCR, né? Então, esse paciente é muito grave. Se você faz uma classificação, você chega com paciente em PCR, beleza? É grave, tá morto, você tem que ressuscitar. Agora, esse paciente está na antessala da PCR. É um paciente que é muito grave, né? Só com exame físico aqui, a gente já destrinchou tudo e chegamos na suspeita. Olha, que nem ecocardiograma a gente fez. Não, a gente não viu PVC, não coletamos gasto venoso arterial nem venoso central, né, para ver delta CO2, saturação venosa central, não vimos nada disso. Não colocamos catéter de artéria pulmonar, que mais? Não colocamos várias coisas, né, que um pensa hoje para chegar. Não, exame físico, clínica do paciente, monitor, chegamos em tudo, já classificamos o paciente em um perfil C. Vou no Gente, tem próximo? coisa mais linda do que isso aqui. Eu tô Não, aqui arrepiada. Cara, é. a gente recebe muito. Eu não tenho recurso, gente. Anamnese e exame físico. E é isso que o doutor Roberto falou. Cara, o paciente chega parado, chega espumando em edema de pulmão. O porteiro do seu hospital, ele vai saber que esse paciente tá grave. Ele vai saber. Porque, olha, ó, eu vi um espumando, chegou espumando na boca, morreu. O outro chegou espumando na boca, morreu. Eu sei que esse paciente é grave, todo mundo sabe. Agora, você que tem que classificar e avaliar esse paciente aqui, que muitas vezes não é avaliado. Por quê? Porque você não sabe para onde olhar. Vejam, quem que pergunta aqui se o paciente está oligúrico no exame, na anamnese? Uhum. Quem que lá no exame físico vai olhar o tempo de enchimento capilar? Então, a anamnese, a oligúria, o paciente não vai chegar dizendo isso. Olha no exame físico aí, o tempo de enchimento capilar. Você para olhar o tempo de enchimento capilar. Nossa, Então, isso você diz para tanta coisa. então, assim, muitas vezes o sinal não é buscado, porque na vida real, quem monta o caso clínico é você. Então, esse caso clínico aqui foi montado por nós e tem o quê? O que você precisa olhar no caso clínico. Mas na vida real você vai montar, então você tem que saber para onde olhar. Se não tem É muito isso tempo mesmo. para perder com esse paciente. Aí muitas vezes o que eu vejo é que esperam informações de coisas, sendo que a informação está ali na frente, né? O paciente está ali na frente, né? Mas estou esperando uma gaso para ver se coloca oxigênio. O paciente está de apneico, desaturando. Que gaso você quer? Né? Quero uma gaso venosa central para ver se entro com dobutamina. O paciente está hipoperfundido, já tem um antecedente já de insuficiência cardíaca, né? Ele já te falou, olha, meu coração é ruim demais. Já sou chagásico, você já tem que saber, né? E tem uma FA. O paciente provavelmente uma miocardiopatia dilatada, já deve ter algum bloqueio de ramo esquerdo, uma FA,
já A gente é, já sabe até o que esperar nos exames do paciente. Então, gente, é, é isso que vocês têm que fazer, tem que se antecipar. Eu já sei até o que exatamente. esperar, eu É, já entendi o caso. E é tanto que o exame complementar não vai te dar a resposta, senão não precisava de médico, né? O exame é, complementar, ele vai confirmar ou refutar uma coisa que você pensou inicialmente. Na verdade, esse encaixe de quebra-cabeça é desde o começo, desde que o paciente está na sua frente, abriu a boca, e tem a anamnese, eu estou pensando que é isso. Exame físico, está corroborando isso. Então, a gente vai fazer a nossa conduta. Ah, fiz a conduta e não melhorou. Então, ou o paciente está mais grave do que você avaliou, ou é outra coisa. Então, você tem que estar ali o tempo todo reavaliando, né? Para ver se tá indo mesmo naquele sentido que você imaginou. é isso mesmo. É Bora isso mesmo. Aí lá, com bora. seu exame físico, eh, anamnese, antecedentes do paciente, chegamos no diagnóstico que é uma IC perfil C, né? Já classificamos o nosso pacientinho na IC perfil C, que é a mais grave, né? Parou de funcionar minha canetinha, peraí. Eu acho que fiquei sem. E cadê a galera? Que o É, meu coraçãozinho até caiu da minha canetinha. Olha que tristeza. Vocês estão anotando, né, agora tá. gente? Pelo Agora amor de Deus. Compartilhe é, essa live para outro colega médico aprender também. Anotem tudo, printem a tela, porque isso é, aqui, gente, por é para você favor. usar no plantão amanhã já. É, porque não pode ter uma desculpa de que você não pode tratar quando se um paciente em insuficiência cardíaca descompensada não chegar no diagnóstico do que descompensou o paciente, né? Classificar teu paciente e tratar teu paciente porque você não tem recurso. Meu filho, até numa UPA você faz isso. Numa UPA do interior, não sei, me fala algum estado mais carente aqui, sei lá, que não seja São No Paulo, interior mas do Piauí. o Piauí, que deve ter alguma UPA por ali que tem pouquíssimo recurso, um monitor, algum examezinho, eletro, tá? Às vezes não Gente, tem nem eletro. é, tem vezes, não tem nem eletro, e a gente nem fez eletro aqui, só tem um E monitor, já sabemos é, a gravidade do paciente, né? já sabe que o paciente está grave, né? Já orientamos. Com essa classificação, né, que a gente fez, já a gente orienta depois o tratamento, né? E esse é um choque cardiogênico, né? Sem pensar que choque, a PA do nosso paciente era 9 por, onde que estava? 9 por 6. 90 por 60. Não tem a ver Ela está muito na com, trave, mas tá na assim, imagina que é um paciente hipertenso que tem 15 por 10 de PA base. Já é hipotenso, né? 9 por 6. exatamente, já é hipotenso. E o choque tem a ver mais com a falência do sistema cardiovascular de ofertar oxigênio aos tecidos, né? Então, pode estar essa PA ali, mas o paciente já está em sinais clássicos de choque, né? Mal perfundido. E se perfil Exato. C, E, assim, só um parênteses, exatamente. Ó, mais uma vez eu falo aquilo de a gente tem que se antecipar, né? Então, veja, se eu for dar diagnóstico de choque só quando o paciente estiver hipotenso, nossa, eu tô perdendo muito, né? muito tempo. A minha sensibilidade está lá embaixo, É, especificidade super alta, ou seja, eu perdi o momento inicial ali de manejar esse choque e fazer a diferença na vida do paciente, né? exatamente. Aqui é oferta e demanda, né? O que estou tentando ofertar de oxigênio e a demanda do meu corpo. Esse paciente já está com uma oferta demanda totalmente desbalanceada, né? Está mal perfundido, oligúrico, rebaixamento do nível de consciência, né? Então a nossa bomba, aqui o nosso, deixa eu ver se me sai um coraçãozinho, nosso coraçãozinho Super não está anatômico. super anatômico aqui, né? As câmaras aqui, Agora eu gostei mais. aí tá até dividido, né? Ele já está em falência, né? Ele está péssimo aqui, não está conseguindo suprir, né, as necessidades, as demandas. E ainda a gente teve um aumento, Raíra, da demanda. Esse paciente está infectado, né? E foi o que descompensou o nosso choque, né? Porque por ali ele estava de boa, suprindo essa oferta-demanda com esse coraçãozinho bom, tá aí, um pouquinho de edema e tal, ele limitava as atividades, mas agora vem uma infecção, então os tecidos, né, começa com maior avidez pelo oxigênio, né? Aí a demanda começa a aumentar, mas ele não consegue aumentar a oferta, não acompanha, né? O coração não consegue acompanhar.
Então, aí entra em choque esse paciente, né? Bem, Boa. Gente, vejam que com a classificação do perfil hemodinâmico, você não fica com dúvida do que fazer. Você tem um direcionamento como vai tratar o paciente. E esqueçam aquele pacotão que, pelo menos assim que eu tinha aprendido quando eu me formei, de furo, morfina e VNI para todo mundo. Porque esse pacotão não trata bem nenhum dos tipos de insuficiência cardíaca. Por não, exemplo, a insuficiência cardíaca perfil B, que é a mais boazinha, digamos assim, que é a melhor prognóstica, mais comum, que é aquele paciente, não é esse nosso aqui, é o paciente quente e úmido, bem perfundido, mas congesto. Quando você vai tratar esse perfil B, tem um tratamento que é muito substancial, que é o vasodilatador. Na verdade, qualquer IC, se eu puder usar vasodilatador, eu fico muito feliz. Já vou explicar por quê. Então, veja que o furomorfina VNI não tem vasodilatador para IC perfil B, por exemplo. não, E outra, a morfina não é para todo mundo, gente. A morfina é não. muita exceção, porque a morfina pode deprimir drive respiratório, pode aumentar a taxa de intubação. Então, esse pacotão não serve, ele atrapalha, ele não trata direito. Vamos Era para outro paciente. antigo Mona, né? Chamava Mona aqui. Também para Lá, o IAM, péssimo, é, porque morfina não deve ser usada para IAM. Esqueçam a é, morfina. morfina, pessoal. E sabe que os últimos, tem vários estudos onde mostraram desfechos da morfina. Hoje estava falando ali com a galera que o tema da morfina, beleza, sim, tem na farmacodinâmica da morfina, a gente poderia achar algum benefício ali, né, em tirar a dispneia do paciente, claro, trabalhando em vários receptores, né, tirando a dispneia do paciente, e Venodilatação. uma vasodilatação venosa, pré-alveolar ali que poderia melhorar. Beleza, tudo bem, isso tem uma ação da morfina. Mas o erro maior da morfina é a dosagem, né? E não todo mundo, assim, eu acredito que tirando algum anestesista, e não todo anestesista na mesma voz, tirando alguns anestesistas, algum cardio-intensivista, intensivista que saiba manejar bem a morfina, todo mundo vai errar na dosagem. E vai fazer uma dosagem, superdosagem, tá? E vai levar mais efeitos de depressão do sistema do sensório, ventilatório do paciente, e aí leva a desfecho negativo. Aumento de ventilação mecânica, mortalidade, hipotensão, choque, tá. Por isso que a morfina, aí falaram assim, pessoal, a maioria está fazendo errado. Então, não recomendamos a morfina. Tira esse negócio. Tira, porque se a maioria faz errado e a gente começa a recomendar, e não é muito difícil chegar numa dosagem boa da morfina. Não é uma droga fácil de titular para essas coisas. Então, pessoal, Exato. se você não tem um manejo da morfina bom, você não sabe manejar a morfina bom, não faz. Não faz, porque os benefícios dela longe do benefício de nitrato, do butamina, de outras, longe, né? Fazer ou não fazer não vai trazer benefícios, né? Então, melhor não faz. Né? O malefício supera muito, porque tem muita É, chance de errar ali na dosagem, fazer dose, enfim, excessiva que deprime, como você falou, deprime respiratório, pode fazer hipotensão, exatamente. bradicardia, pode fazer um monte de coisa, né? Principalmente aí a hipotensão e depressão do sistema respiratório. Tá bom. Isso mesmo. Então vamos lá, falei disso da IC perfil B e na IC perfil C. Então a gente classificou o perfil hemodinâmico para quê? Justamente para saber como. Isso, morfina não. Como Então a gente tratar. classificou. Perfeito. A gente classificou o perfil hemodinâmico justamente para saber como tratar esse paciente. Na IC perfil C, a gente tem que fazer inotrópico, a boa e velha dobutamina aí, que é a mais disponível, né? Por quê? Porque esse paciente tem sinais de baixo débito, né? A gente tem que fazer o diurético também, e aí vem a questão, nitrato, né? Eu posso fazer vasodilatador para esse paciente ou não, né? Como eu disse para vocês, o sonho da gente é fazer o vasodilatador na IC. Por quê? Imagina, eu vou falar do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo está aqui, coitado, tentando bombear o sangue para frente, mas ele está baqueado, a gente sabe que tem uma fração de ação reduzida no nosso paciente. Então, ele faz isso com muita dificuldade. O débito cardíaco é reduzido, ele tem aumento das pressões de enchimentos e, retrogradamente, essas pressões vão aumentar no átrio e no capilar pulmonar, e por isso que ele está congesto, né? E aí, se eu consigo facilitar o trabalho desse coração, eu ajudo muito meu paciente. Então, o inotrópico vai aumentar a força de contração, isso aí a gente sabe. Mas o vasodilatador, sendo preferencialmente artério dilatador, Niprid, maravilha. Que a O que é que ele dobutamina já faz? tem, né?
Isso, aí a dombutamina também faz vasodilatação. Então, o Nipride, ou o vasodilatador que eu quero colocar, o que que ele vai fazer? Ele vai arteriodilatar, falando do Nipride especificamente. Então, fica mais fácil, veja, imagina, o ventrículo esquerdo estava jogando para uma aortazinha que estava assim. Estou sendo bem simplista, tá? E aí, quando eu arteriodilato, que na verdade é toda a periferia e retrogradamente vai chegar até aqui, né? Quando eu arteriodilato, eu tenho muito mais facilidade, tem muito menos resistência para esse ventrículo esquerdo, mesmo baqueado, jogar o sangue para frente. Então, eu aumento o débito cardíaco. Então, meu sonho em toda IC é fazer o meu vasodilatador, né? Por É, exemplo, IC perfil B, não tem por que você não fazer, porque o paciente está bem perfundido. E a IC perfil C. A IC perfil C, de acordo, né, com o que está descrito em diretriz e tudo mais, quando você tem uma pressão sistólica de 90 para cima, você pode tentar, sim, o nitrato, o Nipride. Nossa, Raíra, Nipride, por exemplo, se meu paciente chegou com pressão 12 por 8, esse paciente em C perfil C, continua sendo C perfil C, tá com 12 por 8. E aí eu fiz a minha dobuta, vou colocar o meu Nipride. Aí você disse, Raíra, mas a pressão tá normal. Pois é, mas eu quero é facilitar o trabalho do ventrículo esquerdo. Então, se você tem condição de colocar, você coloca. E esse paciente com 9 por 6, essa pressão é muito limítrofe. Gente, paciente grave é paciente invadido. Então, eu passo minha PAI e coloco. Se for um IC perfil C pura, mas esse paciente tem infecção. Aí, gente, o que que me garante, né, que esses sinais de baixo débito não são da infecção? Não é é, uma sepse, né? exatamente. Assim que esse paciente está perdendo volume em outro lugar, né? Débito em outro lugar, né? A gente sabe que o que descompensou nosso paciente é uma infecção, né? Provavelmente uma pneumonia. Então, eu acho assim que por protocolo, como você diz, que o nitrato é uma das escolhas fantásticas para a descompensação da insuficiência cardíaca, né? Diminuindo a resistência vascular sistêmica, o retorno é, nos vasos de capacitância venosa, né? Diminuindo a precarga e tal. Mas aqui, o que me garante de que eu vou pôr nitrato e não mato o paciente, né? Exato. Porque se ele tiver em sepse, em choque séptico, então É, aqui você não pode colocar o nitrato. Aqui exatamente. não. Aqui não é uma escolha, né? Uma já o paciente já aí na beirinha da hipotensão, né? E eu estou não suspeitando que seja puro, né? Que descompensou puramente cardiológico, assim, porque parou de tomar medicamentos e tal, né? Aqui estava claro de que o paciente estava infectado, né? Foi o que me levou como é? A piorar. Então, eu tiraria o nitrato desse paciente, né? Entraria com a dobutamina, né? Ela já tem essa ação vasodilatadora, né? Que vai depender da dosagem, né? Dela, da acordação, né? De 2,5 em 10 microgramas, que é o máximo que recomendamos, a 20, já de 10 a 20 não vemos muita diferença, né? Mas não, essa dobutamina isso que eu queria conversar com você e te perguntar. Porque o que eu vejo muito, Raira, que o povo tem medo de iniciar a dobutamina, que vai hipotensar, vai hipotensar. Mas não é assim, pessoal. A dobutamina se comporta diferente em todos os pacientes e dependendo da dose. Pode ser que a E gente iniciava só dobutamina aqui e deixava para o paciente hipertenso. sim, às vezes o paciente super responde bem e fica hipertenso, né? Então, por exemplo, vamos sair do nosso paciente aqui e voltar para o paciente com IC perfil C sem infecção. Então, por exemplo, se esse mesmo paciente tivesse descompensado porque parou de usar as medicações, não tem nenhuma evidência de infecção. Eu usaria a dobutamina para ele, 9 por 6 está super tranquilo começar a dobuta, e começaria o Nipride também numa dose baixinha. Ah, eu tenho medo do Nipride, Raíra, porque o paciente está com 9 por 6. Pois é, pressão arterial invasiva, que aqui é um paciente grave, porque eu tenho que ter certeza dessa pressão. E, gente, o Nipride, às vezes, quando a gente começa nesse paciente que eu posso começar, que é o paciente que não tem infecção, você vê a pressão aumentando, porque eu estou aumentando o débito cardíaco, eu estou facilitando o trabalho cardíaco. A dobutamina também, ela aumenta a força de contração e aumenta a pressão do paciente. O paciente responde bem. Aí vamos aqui agora para o nosso pacientinho. IC perfil C, choque cardiogênico barra séptico. Será que ele está com choque séptico, choque cardiogênico? A gente vai ver para que lado que ele vai.
Não posso começar o Uniprite, porque se ele tiver choque séptico, ele vai ficar vasoplégico pelo choque séptico. E Deus já me livre tá, de né? contribuir para isso. Socorro, socorro, né? Mas dobutamina, super dá para começar, 9 por 6. Raíra, menos do que isso, a pressão abaixo do que isso, dá para começar? Dá também. É óbvio que se for uma pressão muito limítrofe, que tem indicação de nora, você ia começar na hora. Ah, Raíra, o paciente tá 5 por 2, pô, começa na hora, óbvio, né? Aí você vai começar a Exatamente. dobuta depois. É, Mas, assim, 9 por 6, 8 por 5, até 7 de sistólica, você começa a dobuta, dosinha pituquinha, e esse paciente tende a melhorar porque ele está precisando disso, né? Agora você tem que ficar do lado do seu paciente. Ah, e comecei aqui a dobuta e ele despencou mais a pressão. Vamos correr com a nora, porque eu preciso manter pressão mínima, né, de perfusão de órgãos perfusão. vitais, né? E aí você pode dizer, Raíra, mas você está dizendo para colocar uma nora, tudo que tu não queria não era uniprite para facilitar o trabalho cardíaco, a nora não vai fazer vasoconstricção periférica e dificultar o trabalho desse coração? Vai. Ela é um mal necessário, mas eu preciso manter uma pressão de perfusão mínima. Exatamente. E, No cara, momento, esse o paciente está paciente chegou com precisando, né? 5 por É, 2. O que eu vou fazer, gente? Tem que colocar uma não vou nora. E a manter. dobuta, né? Exatamente. E Tem pensa como. que é um mal necessário, como você diz, a noradrenalina, sim. Uma vez que se inicia, você já tem que pensar em tirar, né? Mas aquele choque cardiogênico, né, com o paciente hipotenso, é praticamente o nosso arroz e feijão, né? A noradrenalina e a dobutamina nesse paciente, né? E pessoal, não só um erro que eu vejo é essa nora, porque o paciente hipotenso é nora. Mas se você chegou no diagnóstico que o paciente é perfil C, que precisa de um monotrópico, não retarda a dobutamina, porque só aumentando a pressão você vai piorar, chega uma bola de neve, você aumenta a resistência vascular sistêmica e o coração lá lutando, né? Sem hidrotropismo cada vez pior, ficando mais congesto e tal, né? Então precisa uma força, né? Precisa uma ajudinha ali que é a dobutamina que vai fazer a diferença nesse paciente, né? Mas isso é comum mesmo, às vezes. As pessoas têm medo de colocar a dobuta. A gente não tem, eu tenho medo de Muito, não colocar. A nora é muito muito, pior. Ele está né? precisando da dobuta, que ajuda a contração. A nora só está atrapalhando. Exatamente. Pessoal, tem que pensar. Ah, beleza. Se você vai nos guidelines novos, né, ou novos Survive Sepsis, mas ele já vinha recomendado faz tempo, e qualquer também guideline recomenda a Nora como a primeira droga, a Nora, né, como primeira droga em todos os choques, Todos os né? Não, 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 isso existe. Mas, pessoal, o guideline é uma guia, tá? Não é um, uma coisa que sim ou sim você tem que fazer. É uma guia. Assim, cara, tô perdido, uma guia, aqui, beleza. Não está errado se o paciente está hipotenso você entrar na hora. Não, não está errado. Mas está errado sim aumentar a nora, o paciente mantém hipotensão, sinais de baixo débito e tal, e você não ter pensado no inotrópico, né? Mas que se é cardiogênico, aí você não pode esperar, perder tempo de ação da dobutamina, que é o que vai trazer o maior benefício para esse paciente, né? Então, esse paciente, peraí, deixa eu dobutamina, fazer um parênteses. pode Deixa fazer. eu fazer um parênteses. Porque você falou do choque para iniciar a nora. A gente vê muito, muito isso, né? O médico vê o paciente potência, volume ou nora. Gente, vai além disso. A gente não está tratando uma consequência. A consequência do choque é a hipotensão. Esse choque está grave, está dando até hipotensão já, porque ele já teve muito sinal antes de chegar na hipotensão. Então, a gente tem que saber o que a gente está tratando. Hipotensão, coloquei nora. Não, gente, qual é o choque? Hipotensão é que está chocado. Está chocado, né? Tem sinais que já era para você ter percebido, tudo bem, não percebeu, agora você percebeu que está chocado? Está chocado. Que choque que é? Que choque faz sentido? Um choque hipovolêmico, óbvio, faz seu volume, hemorrágico, faz sangue, né? Um choque vasoplégico por sepsis. Então, além da nora, você vai fazer todo o trabalho da sepsis, né? Todo antibiótico, cultura, tará lá. Então, assim, tem mais. Raíra, eu coloquei nora e não melhorou. Pô, pense no seu diagnóstico. Você estava pensando em Né? choque o quê? Você esperava que a nora melhorasse? Era vasoplégico? Por quê? Por infecção? Era hipovolêmico? Que choque você estava pensando? Não melhorou? É outro choque. Será que é um choque Uhum. obstrutivo? Choque cardiogênico, que está mal perfundido aí. Então, assim, tem que abrir a cabeça, né? Hipotência é soro ou nora? Não. Não, eu não estou tratando a hipotensão, eu tenho que saber o que está por trás disso, né? É. Então, é até uma coisa que eu bato muito na tecla quando a gente está em simulação realística e tudo, né? O aluno começa a fazer uma coisa e não melhora. E aí? Pensa, o que está acontecendo? Não está melhorando.
Alguma coisa a mais tem aí, né? Exatamente. E é isso que você falou, de fazer as coisas e ficar do lado do paciente, né? Pessoal, não tem nada de errado você iniciar com Nora. Não, nada. Beleza? Mas assim, melhorou ou você vai ficar aumentando a Nora, aumentando a Nora, aumentando a Nora, aumentando a Então, Nora, né? Avalia o paciente, avalia, que será? Será que é realmente vasoplégico, que é bomba, né? Que tem alguma coisa ali, volume, será que falta volume? Não é o caso do nosso paciente, né? Tá sobrando volume aqui, né? Mas é reavaliar, pessoal. Pode iniciar com a Nora, pode. Mas se num choque cardiogênico, você já está te falando até a palavra, né? Se você chegou na classificação que um perfil C, o paciente já tem esse antecedente, insuficiência cardíaca, chagásico, piorou, dispneia, ortopneia, todos os sinais de insuficiência cardíaca, tempo de enchimento capilar largado, oligúrico, só está faltando um tropismo, né? Você tem que melhorar o débito cardíaco desse paciente, né? Aí vamos então. e vejam que é beira-leito, né, gente? Essas Beira-leito. classificações vêm para ajudar a gente. É beira-leito essa classificação. É, Agora você tem que fazer direito. Você tem que procurar os sinais e sintomas, porque não vai vir de mão beijada. Ai, doutor, ó, eu tô com tempo de estimamento de 6 segundos. Aí eu tô aligúrico. Não, você tem que procurar, não, né? não. E veja que a gente não como falamos, não utilizamos nada. Exame físico e monitor do paciente. Não pedimos nenhum exame até agora. Nem hemograma, nem gasto, nem nada. E já estamos aqui iniciando o tratamento, né? Conduzindo. Então a gente É, vai pedir os exames, vai pedir tudo, é, eletro, raio-x, todos os é. laboratórios, mas a gente já está iniciando o tratamento. Esse paciente não tem tempo a perder, né? Desde que ele chegou aqui, até que nós pensamos no tratamento, a gente destrinchou, conversou aqui, mas isso nos levava 5 minutos, né? É super rápido. Super Por quê? rápido. E já, a Porque a gente gente já sabe o que procurar. A gente já sabe o que é, procurar. E aí vocês têm que saber também, né? O que procurar. Ah, classificar perfil hemodinâmico, causa de descompensação. Tá, choque, cardiogênico, putz, mas tá infectado também. Será que não tem séptico junto? Já sei que não vou entrar com Unipride, né? Apesar que a pressão estava limítrofe, me permitiria, mas né, você tem que observar esse paciente para que lado que ele vai. Não dá para entrar nitrato agora. Você vai observar se ele vai ficar mais, vai pesar mais na evolução, conforme você for entrando com as medidas e vendo a resposta, se vai pesar mais o choque cardiogênico ou se vai pesar mais o choque séptico, né? E aí você. exatamente. E aí, então, esse paciente que você trouxe, Raíra, ele é um paciente que tinha sinais de infecção, né? Febre, tosse produtiva. Então, a gente pode pensar, então, agora já iniciamos a dobuta, a gente fez ou nora, ou dependendo ali, se não precisar, fazia ou não, dependendo para onde que ia a pressão de perfusão, né? Perfeito, A PA, perfeito. né? Beleza, aí a gente ia acompanhar. Beleza, ia para baixo, gente, inicia Nora. Pronto, Nora e Dobuta, arroz se fechou um choque cardiogênico, né? E daí você já pensa depois em tirar. E tinha sinais de infecção, né? Uma sepse que pode estar aí piorando, né? E no tratamento da sepse, né? Choque séptico será puro, beleza? Nora é a primeira droga na hipotensão, né? Ressuscitação volêmica, mas avaliar, né? Nosso paciente não é tolerante a volume, né? Já estava totalmente hipervolêmico, né? E o antibiótico, né? Porque quando a gente está com um paciente em choque, o antibiótico tem que ser feito rápido, pessoal, dentro de 1 hora, né? O antibiótico, né? Dentro de 1 hora. Quando o paciente, não confunda, tá? Porque o guideline agora do Surviving Sepsis mudou para até 3 horas, mas o paciente que está de boa, que tem sinais de disfunção de sepse, tá? Sinal de disfunção multiprograma, mas que não está em choque séptico, tá? Uhum. Que não está grave, né? Que está, sei lá, com um quisofa, com uma leve oligúria e tal, um pouquinho confuso, lactato um pouco aumentado, beleza, que está com sepse. Você pode esperar até 3 horas, mas nosso paciente não pode. O nosso paciente está em choque séptico, choque cardiogênico, então o antibiótico tem que ser rápido até dentro de 1 hora. Coleta de culturas, né? Aí já vai tudo. Culturas, antibiótico, dobutamina, diurético para avaliar a congestão,
ventilação eu faria nesse paciente, né? Tava dipneico, né? Uhum. Ventilação, pode ser uma VNI com máscara, né? Uma não invasiva. E os exames que pediria? A pergunta ali ao povo, Oi, não entendi. que Tem uma eles pergunta, pediriam. né? Isso. Deixa eu ver aqui. SC perfil C, sem infecção, seria um IC terminal? Teria que encaminhar para transplante para fechar critérios? Não, essa IC perfil C, para você avaliar critério de transplante, tanto ambulatorial quanto internado, a gente precisa de mais dados. Por exemplo, ambulatorial, ele podia estar numa fila de transplante, por exemplo, ou não, né? Depende se ele já está otimizado, se ele teve resposta com o tratamento, se você já fez tudo que tinha para fazer com ele, otimizou as medicações, às vezes até ressincronizador, chega nesse sistema, ressincronizador e tudo mais, e não resolveu, ele pode ir para uma fila de transplante. Mas tem critérios que são bem, que levam antes o paciente para a fila de transplante. Aqui no nosso paciente internado, seria um paciente que não consegue desmamar a dobuta. Mas a gente não chegou nisso ainda. A gente está onde? A gente está na Na conduta inicial do ressuscitação do paciente. paciente, né? Isso, Na isso. Então, reanimação. não é agora que a gente pensaria nisso. Né? Não sabemos É sempre se a vai última. sobreviver, né? Ainda nos Então, é pacientes. sempre a última opção, né? Para Uhum. o transplante cardíaco. Mas aí, Certo. pessoal, Então, o que vocês solicitariam? A gente até agora não solicitou nada, né? Nenhum exame, né? Mas de exame, o que vocês solicitariam de exames? escrevam aí que eu liberei aqui os comentários. É, Já liberei. Até agora a gente não solicitou nada. Não vou falar, porque senão não solicitamos nada. Só foi E já exame estamos físico salvando a vida do e já paciente. está Então, vejam como. tratando, né? Então vejam Eletro, que vocês vão solicitar, mas vocês já. Isso, eletro, muito bem. Mas boa. vocês já vão estar manejando. E eu gostei muito que você falou. Vamos entrar com a dobuta e vamos ver o que acontece com a pressão. Muitas vezes a pressão do paciente melhora a perfusão, diurese, e você morre de felicidade, né? Pô, isso é perfil C gravíssimo desse cara, tá melhorando. Não precisei nem da Nora. Você fica muito radiante. É, Não, Raíra, eu coloquei a dobuta, continuou 9%, foi caindo, mesmo com a dobuta, aí você vai para Nora. Então, você vai ver para onde seu paciente vai. Às vezes, seu paciente com VNI vai ficar bem, às vezes, ele vai entrar em franco choque séptico, rebaixar e vai precisar entubar. Então, assim, pode ir para os dois lados. O importante é você estar ali do lado dele para ver a resposta. é isso mesmo. E pessoal, um parêntese, quando você inicia a dobuta, você não precisa iniciar a dobuta em 20 microgramas quilo minuto, né? A dose maior, pelo amor de Deus. Nem em 10. Inicia em dose baixa, né? De 3, no máximo 5. Aí Perfeito. 3 e vai avaliando. Por quê? Porque a dobuta é tipo tridio, é tipo Nora também. Ela tem uma Tipo dose sedação, resposta, né? né? Cada paciente tem sua Exatamente. resposta. E naquele É. momento específico dele, com aquela particularidade que ele está, por exemplo, esse está em choque séptico cardiogênico, não é só um EC. Perfeito. E assim, nossa, foi muito perfeito. Gente, a dobuta, por exemplo, você vai ler, Raíra, o paciente usava beta-bloco, então se eu for começar a dobuta, tem que começar 10, sei lá, uma dose bem alta, 10 microgramas. Não, gente, começa com pouco e vê a resposta. Porque pode Exatamente. ser, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava com um paciente no Dante, eu estava de chefe de plantão, tinha um paciente com um infarto que demorou muitas horas para abrir, era um ADA, 8 horas, que ele conseguiu abrir a artéria, e aí perdeu fração de ação, entrou em edema agudo de pulmão, choque cardiogênico. E aí eu falei, bom, vamos começar a dobutamina, vamos começar 2,5, que é a dose mínima, 2,5, 3, né? Vamos começar 2,5 porque eu quero ver a resposta, porque esse paciente está fazendo TV. Ele fazia arritmia, ele fazia extrasístole, chegou a fazer uma TV que não sustentou, entrei com a amiodarona, enfim, né? Entrou e saiu, assim, não sustentou, não, vamos fazer a amiodarona. E aí o residente, não, 2,5, isso é subdose. Contraindicação, Aí, não é subdose, né, gente? é, É a dose mínima, né? E é. aí ele, não, vamos entrar com 5. Gente, ele entrou com 5. E o paciente fez uma TV. E eu tive que cardioverter na hora o paciente. Esse paciente, por não tolerar a dobuta, que a gente ia fazer um teste com 2,5. E ele tinha feito umas TVNS, entrou a mildarona, não estava fazendo mais. Ia É, entrar 2,5 para ver. Não, o paciente, ele entrou com 5 e fez uma TV e sustentou. Aí a gente é, tirou obviamente, a dobutamina e indicou um balão intraórtico, porque esse paciente, inclusive, não tolerava nada de dobutamina, por efeito adverso. Então, gente, dose pequena, você não conhece o paciente, é um paciente grave. Vai lá, 3, o mínimo, vai para 5. Ficou bem, tudo, não fez arritmia, não despencou a PA, porque pode acontecer, o paciente tem a pior resposta possível.
Não, então vamos para 5, vamos para 7, vamos para 10. Cheguei no 10 que eu queria. Agora vamos ver macrocirculação. Melhorou, melhorou PA, frequência, tempo de enchimento capilar, nível de consciência, diurese. Melhorou. Será que tá boa essa dobuta de 10 ou eu preciso de mais? Microcirculação. Lavolactato, melhorou a saturação venosa central, gap CO2, né? Ah, não, Raíra, melhorou, mas não o suficiente. Não que isso seja o meu alvo, lavar o lactato, mas eu tenho que ver se o paciente está indo bem. Então, será que eu consigo subir mais um pouquinho? Aí você sobe mais um pouquinho da buta. Ah, e fez uma arritmia, então volta da buta para o que estava. E você vai Exatamente. tateando, né? É um jogo, né? É, E é. tudo, pessoal, que você solicita um lactato, gap CO2, não é um. Você tem que ver essa curva de evolução do lactato, o que mais importa, né? E o mais rápido Isso. que o lactato vai ser o tempo de enchimento, né? E serve muito mais para a perfusão, né? A diurese desse paciente, né? O enchimento capilar, gap CO2 saturação venosa central são mais rápido que lactato, mas tudo isso você precisa curva. Vê para onde que vai. Se você coletou um lactato de 5, ah, tá alto, beleza. E se não coleta mais, e o próximo, sei lá, estava 10, o teu tratamento não está surtindo efeito, né? Você precisa uma curva de lactato, né? Estava de 5, o próximo ali umas 4 horas, de 4, outro de 2, e assim. O que quer dizer? Cara, tá melhorando, tá? O tratamento está melhorando, né? Nenhum Às vezes ele exame tá que você vai pedir. igual, você pensou que estava arrasando no tratamento, ele tá É, igual, ele vai um pouquinho, pô, não tá bom. Alguma coisa a mais. Aí você vê, ó, a gente tem diagnósticos diferenciais de choque, né? e Esse dá tem uma dois raiva choques. Qual que isso. tá, né? Ah, eu tô aqui só manejando o cardiogênico, e aí eu esqueci um pouco do séptico. Ah, tô manejando só o séptico, esqueci de ajustar as É, medidas para cardiogênico. Aí, exatamente. Aqui é um né? balanço, né? Se você se focou só em dobutamina, resolver a parte cardiogênica, mas o paciente estava, cara, o que descompensou é a parte infecciosa. Você tem uma IC descompensada, uma coisa descompensou, né? Não foi a parte infecciosa. Você não tem que esquecer de tratar, né? Então, todo mundo pediu aí hemograma, lactato, que mais? Pediram várias coisas, eu perdi aí a linha. É, Eletro, gasovenosa, muito hum. bem. Tem que ser venosa central, pessoal, tá? Venosa periférica serve de nada. Ah, Assim, serve para outras coisas, né? perfeito. Ah, uma dúvida que eu tinha visto e esqueci de responder. Posso substituir o Uniprid por Tridil? Então vamos de novo. Na IC perfil B, eu sempre vou conseguir fazer vasodilatador, um edema agudo de pulmão hipertensivo. IC perfil B, bem perfundido, vou de Uniprid, óbvio. C perfil C, às vezes eu não consigo fazer o Uniprid. Raíra, mas IC perfil C que tá de boinha, são poucos sinais de baixa perfusão, mas a pressão dele chegou 13/8, vou conseguir fazer o Uniprid. Então você vai fazer Niprid, porque o Uniprid é um arteriodilatador muito... Ele é vasodilatador e ele tem uma potência de arteriodilatação muito importante. Então, Muito mais ele reduz que o Tridil, muito. né? Isso, ele reduz muito a pós-carga, fica muito mais fácil desse coração jogar o sangue para frente. O tridil, ele é muito mais venodilatador. Então, ele reduz a pré-carga, ajuda também. Mas aqui eu quero reduzir muito a pós-carga. O tridil, para chegar em dose, para chegar a Tem que fazer ser alto. arteriodilatação, a gente tem que subir muita dose. Uhum. Eu costumo dizer assim: se você vai usar um vasodilatador EV, é sempre Uniprid, exceto quando o paciente tem síndrome coronariana aguda com dor isquêmica, né, com dor anginosa. Por quê? Imagina um edema agudo de pulmão por um infarto, né? Um infarto sem supra, fez um edema agudo de pulmão, que já é uma indicação de CAT imediato, né, gente? Mas enfim, vou manejar. Pediu o CAT, vou manejar. Aqui, o paciente está com dor e congestão, tridil, porque o tridil é vasodilatador coronariano Coronário. e reduz a pré-carga e vai reduzir a pós-carga se for subindo muito essa dose. Então, só nessa situação que o tridil ganha do Niprid. Em outras situações, não, vai de Niprid mesmo. E é seguro, tá, gente? Ah, Raíra, o meu paciente com IC perfil C, sem infecção, tá? Se eu tô pensando em colocar Niprid, eu não tem infecção. Então, ah, Raíra, meu paciente com IC perfil C, tá 10/7, eu tô insegura, eu queria fazer um vasodilatador VO. Muito pior. Você vai fazer o quê? Um enalapril? Se o paciente despencar a pressão, é 12 horas para ele recuperar. Não, Agora, se isso você mesmo. faz Uniprid, É só desligar. agora, se você faz Uniprid, começa 1 ml, você tá com medo, eu começo 3. Mas assim, faz Uniprid, caiu a pressão, desliga. Uns minutinhos passou o É, efeito. E é, até uma reavaliação sua. Imagina, tu é. achou que estava com esse perfil C pura, tu colocou o Uniprid e ele não tolerou. Por quê?
Será que ele não tá vasoplégico com infecção que eu não percebi? Deixa eu revisar meu histórico aqui, meu paciente. É. Então, O que que gente, eu comi é bola isso. ainda, né? Isso. O que que Então, é? assim, você sempre tem que estar checando o seu caminho. Sempre tem que estar Exatamente. checando se você está no caminho certo. Começa a ter uma coisa que está discrepante. Isso aqui não está batendo. Alguma coisa está É, passando. Tem alguma coisa estranha. Deixa eu rever, deixa eu rever, é. deixa eu... Né? Mas aconteceram bastante bem, né? Raio-X, pessoal, não esqueça, tá? Raio-X, gassometria, eletro é tipo água. Você não vai negar para ninguém. Vai solicitar um raio-X. É fácil, é fácil, né? É barato. A administração não vai brigar com você, né? Um eletro, uma gasto. Isso é barato. É tipo a água, você não vai negar para ninguém. Com isso, você já tem várias coisas, né? Aí você pede, não, beleza, nosso paciente já sabemos que está infectado. Então, o hemograma pode vir normal, pode vir bem, pode vir alterado. Eletrólito, se necessário nesse paciente, né? Sódio, magnésio. Um paciente assim com uma hiponatremia mau pronóstico, né? Magnésio, cálcio, pode ser. Função renal, né? Função Pra gente ir renal, ajustando. é, precisa bastante, saber em que estadio a gente está ali, se realmente vai urinar nosso paciente, se vai responder, que mais? Isso, hemograma, PCR, sim. Você acha que vai vir baixa PCR nosso paciente? Vai bem alto. Não, vai vir elevada. Mas assim, pode ser que depois a gente serva para umas 48 horas para reavaliar, né? Se o nosso Junto com o tratamento melhorou. leuco, né? Com outros Isso, sinais. igual Outras... leuco. Que mais? Acho que gasto arterial e venoso central, né? Que a gente precisa ver parâmetros agora, né? Avaliar o que a Raíra diz, coisa que você vai fazendo, beleza, entre com dobuta, entre com antibiótico, ficou hipotensinho, entre com nora, dobuta e nora, estimulei diurético, estava com gesto, urinou, não urinou, vamos ver, que avaliar o que esse paciente fez. Já coletou culturas, eu falei, rápido culturas e antibiótico antes de uma hora, porque muda o pronóstico, né? Survival sepsis. O paciente é chocado, né? O paciente é grave. Então, já entrei com um antibiótico de amplo espectro, se o paciente era da comunidade, né? Levofloxacino, Rosefin, amoxiclavulanato, qualquer desse, né? Nosso paciente era idoso, né? Era Amoxi, 60 e alguma coisa, né? isso, clavuline e claritro. Beleza, você vai a uma cobertura de antibiótico, né? Tá, tanto faz o que você escolhe, a minha era a aula de agora. Coletou tudo isso, agora a gente acompanha a evolução, né? E já quando entramos com inotrópicos e vasopressores ou vasodilatadores, né? Droga vasoativa, pensamos no desmame, né? Dos dois. Então, nosso paciente está com o quê? Dobuta Então vamos supor que a gente precisou da nora. e Então a gente nora. precisou da dobuta, ele ficou hipotência e tudo mais, precisou da noradrenalina. E aí vamos supor que não precisamos entubar esse paciente, com a VNI ele ficou bem, Boa. e com a furantemida ele foi, conforme o ajuste da dobutamina, ele foi começando a urinar mais. E aí vamos lá, passou essas primeiras 48 horas, estamos no terceiro para quarto dia de internação, o paciente estabilizou, está super acordadinho, fez xixi, função renal que estava ruim, melhorou. Tá? Então a gente teve a reversão dos sinais aí de choque, seja choque séptico quanto cardiogênico. Nosso paciente evoluiu bem. Olha, é um paciente com mortalidade altíssima, tá, gente? Só choque cardiogênico já mata muito. Só choque séptico já mata muito. Imagina os dois juntos. É. E não tem nada mais comum do que uma IC descompensada por uma infecção. Então a gente tem que saber realmente manejar. Então é isso aí. Nosso paciente está com antibiótico, dobuta, nora e furo. Boa. Vamos estamos melhorando os IBNI, não precisa entubar, graças a Deus. Então, estamos melhorando, os sinais de congestão foram revertidos, hipoperfusão também. O que a gente vai desmamar? Veja que a nora, gente, é aquele mal necessário que a gente quer desmamar o quanto antes, é a primeira que sai. Então, assim, eu não preciso nem objetivar uma pressão muito boa, não. 65. Um pouquinho menos disso até, viu? Às vezes 60, depende da pressão de base do paciente também. Às vezes o paciente com fração de ação reduzida já tem uma pressão mais baixa de base, a gente não vai querer nada acima disso. Então, É. vamos desmamar a nora, né? Assim que possível, é o que a gente quer tirar o quanto antes. Então, saiu a nora. Agora a gente está com a dobuta e a gente quer desmamar a Deixa eu dobuta. fazer um Pode falar. parêntese ali.
que a Nora, pessoal, assim, muitas vezes você vai ler, manter uma PAM acima de 65, acima de 70 e tal. Mas assim, a PAM dos pacientes varia de acordo com o paciente também. Então, você pode avaliar a retirada da Nora e avaliar como o paciente vai ficando. A PAM ficou de 70, e o paciente mantém as perfusões boas e tal, ainda está com Nora ali, um cheirinho, né? E você consegue tirar, foi para 65. Avalia, parou de urinar, parou, perfusão piorou. Então precisa de uma PM melhor, né? Volta na hora, reajusta as coisas e tal, né? Então, tirei, ficou com uma PM de 60, 60. Mas ficou bom o paciente. Então, não precisa na hora. Essa é a PM do paciente, né? A pressão 9 por 6. Pessoal, é a pressão do paciente. Pronto. Né? E reavaliar também, não é só tirar com uma PAM objetiva ali 70, não, Perfeito. reavalia, né? Então, Perfeito, aí perfeito, tirar né? uma nora, Essa pressão está sendo adequada para o paciente ou não, né? Às vezes é um exatamente, paciente mais hipertenso, precisa de uma pressãozinha maior, às vezes é um paciente tipo esse, CHH, com fração de reação reduzida, já tem uma pressão mais baixinha de base, e aí quando a gente se aproxima, a gente vê isso. Não, ele está com essa PAM 60, mas está bem perfundido, por exemplo, né? Perfeito, é. perfeito. E a Tirar outra uma que nota. precisamos desmamar é a dobuta, né? Agora vamos desmamar a dobuta. Aí a furo a gente vai fazendo junto também, conforme diurese. É, Ah, lembrando, gente, que a diurese depende da dobuta e da furo, né? Então, quando a é, gente for mexer, tenta mexer uma coisa de cada vez. Porque se você mexe os dois e piora a diurese, não foi por quê? Porque eu reduzi a furo ou a dobuta, não sei. Então, assim, quando você for mexer, tenta mexer aos poucos, mexer de cada vez. Claro, você estava com não tira furo, tudo sei de lá. uma vez, né? Não pode tirar tudo de uma vez, pelo amor de Deus. Então, vamos supor, eu tô com a furo duas ampolas de 6 em 6. E aí, você reduziu a dobuta e a furo. E aí, o paciente ficou ligúrico. Sei lá o De que um dia causou. para outro, Então, né? aí, claro que também vai pela resposta. Vamos supor que seu paciente não estava urinando lá no comecinho do choque, o primeiro para o segundo dia. Aí, você subiu a furo, que, sei lá, tava duas ampolas de 12 em 12, você subiu para 6 em 6. No outro dia urinou bem, no outro ele urinou a alma. Aí você vai ter que super reduzir. Então, é tudo ajuste também, né? E aí, enfim, vamos reduzindo aos poucos a furo, não dá para eu tirar de vez. E vamos diminuindo a dobuta. E aí, para você diminuir a dobuta, se você tentar só desligar a dobuta, desligar assim, diminuir, desmamar, esse paciente tem grande chance de ter falha de desmame, tá? Aí você tenta tirar, não consegue. Fica com baixo débito, ligúrico, rebaixado, mal perfundido, que sobe. Aí você diz, é para transplante. Não, é porque o desmame não foi adequado. Para eu desmamar bem a dobuta, eu preciso colocar o vasodilatador. Então, depois que eu tirei a nora, eu espero 6, 12 horas. Mais uma vez, gente, esse paciente é infectado, você tem que ver se ele está super bem da infecção, né? Ele não pode estar francamente infectado, em sepsis, e você querer ir para um vasodilatador. Não faz É, sentido nenhum. Tanto que ele ainda vai estar até com nora. Então, esse paciente, vamos supor que ele super resolveu bem, e a gente está aqui no quarto dia de internação e está desmamando. Então, a nora dele saiu, tá? Há umas 6, 12 horas. É hora de eu colocar o Uniprid. Raíra, por que não o captopril? Porque o captopril e o enalapril vai demorar horas para passar o efeito se fizer hipotensão. E o Uniprid é na hora. Então, coloca o Uniprid. Ele é muito seguro, gente. É muito seguro, não tenho não medo. Então, tenha eu tô com a minha medo, dobuta. eu, Exato. é, Então, tô com a minha dobuta 10, sei lá. Não, tô com a dobuta 10 microgramas, por exemplo. Coloque seu Uniprid, vai otimizando o Uniprid, vê até onde você consegue chegar, tá? Coloquei 3, tá tudo bem. Fui para 5, fui para 7, 7, 10 de Uniprid. Ok, agora eu vou tentar desmamar a minha dobuta. Aí você vai tirando a dobuta aos poucos. Por quê? A dobuta é inotrópico, então eu vou tirar esse inotrópico, certo? Mas eu coloquei o Uniprid, então eu facilitei o trabalho cardíaco. Então, apesar que eu tô tirando o inotrópico que ajuda o coração a contrair melhor, né? Bem simples, sendo bem simples, eu tô facilitando o trabalho dele com o Uniprid. E aí você vai desmamando a dobuta, mantendo o seu Uniprid. E assim você vai conseguir tirar a sua dobuta, sempre reavaliando se o paciente vai ter sinais de baixo débito ou não, certo? exatamente. Se E o aí paciente você... hipotensa, não, tenho que continuar com o Nifrid. Não, pessoal, você suspende, reavalia, reduz dose, ajusta novamente a dobuta. Tem pacientes, e que esse tipo de paciente aqui, que são muito difíceis de desmame, né? Paciente perfil C, insuficiência cardíaca, a dobutamina é uma das drogas mais difíceis de desmamar. E você não pode simplesmente tirar a dobutamina sem reavaliar teu paciente. Esse paciente, que ficou bom, só olhando a pressão. Mas aí depois, no outro dia, parou de urinar, começou a ficar congestão novamente e tal, né?
Não pode fazer isso, pessoal. Tem que A gente vê reavaliar. logo isso, né? É, Reduziu a dobuta, a dose da furo tá igual. Reduziu a dobuta, parou de fazer xê. Putz, não, vamos não tentar dá. otimizar mais tempo e ver o que mais que tem aqui. Volta a dobuta porque tava. Se eu ver se eu tenho que otimizar mais, por que que eu tenho... ou o paciente precisa de mais tempo, às vezes ele precisa de mais tempo. Aí É. você vai deixar mais aí, umas 12 horas sem mexer nessa dobuta, para depois tentar de novo, se tudo estiver bem, né? Então, É. às vezes ele não compensou e a gente achava que já estava super compensado. Então, tudo é ajuste mesmo, perfeito. E deixa eu te perguntar, a pergunta que não quer calar, né? O nosso paciente fazia uso de beta-blocker, vamos supor, né? Era chá gástrico e tal. Já está ali no 2,5 de dobuta, otimizado, utilizando um hibrid ali, umas dosinhas baixas, mantendo uma PAM razoável, 65, 7, tá? Já no desmame, pronto a desligar, mantendo o diurético. Quando você introduz o beta-blocker? Depois que eu desliguei a dobuta. Depois que eu desliguei. Porque senão pode até me atrapalhar a tirar a dobuta, né? E queira sim, queira não, a dobuta também faz o seu mal, né? Então, a gente compara muito assim. Imagina um burrinho de carga levando um monte de sacola de sei lá o que, arroz, e ele tá cansado, e aí tu pega um chicote e bate nele. Vai, vai. É um estímulo, ele vai. Mas tu tá forçando. Então, a dobuta, ela aumenta o consumo miocárdico de O2, ela tem seus efeitos deletérios. Então, eu prefiro tirar ela toda. E Boa. aí, tolerou, tirou, tolerou. Eu ainda espero um tempinho, um turno. E aí que eu começo o beta-bloqueador. Lembrando, gente, que esse nosso paciente usava beta-bloqueador e a gente suspendeu porque ele tá em choque cardiogênico. Então, a gente suspendeu IECA, Exatamente. beta-bloqueador, a gente suspendeu tudo isso, né? É um jogo, você tem que saber que a dobuta, né, ela é um beta-adrenérgico, né? Então, se você quer atividade beta-1, você não pode bloquear os beta-1, né? Se você quer inotropismo, né, quer uma vasodilatação também, né, você não pode ir simplesmente e bloquear, né? Ou é um ou é o outro. Né? Essa é sempre a jogada, né? Você tem que saber. Ou eu quero tratar o beta-block do paciente, né, controlado pelo produto, ou quero um eutropismo, né? Quero uma força ali. E aí, Né? se ele está preso do inotropismo ainda, então não deve estar. Até porque a introdução do beta-block classicamente reduz, piora um pouquinho a classe funcional, piora um pouquinho ali naquele momento inicial, né? Então, ainda tá com a dobuta, tira a dobuta, espera ali um dia, veja como é que ele fica. Poxa, eu acho que ele tá super bem mesmo, deixa eu tentar um cheirinho de beta-block. E aí vou reintroduzir, mas tudo é reavaliação. Tem paciente que eu tenho que esperar mais tempo, tem paciente que eu tenho que esperar menos, né? Então, varia. Exatamente. Varia bastante. Né? Acho que é isso, né? É isso. Muito bom. Né? Dúvidas? Mas foi bom o caso, Eu Nossa, acho que eu não muito tivesse bom. pedido nenhum exame desse paciente. Só para Como é, variar, Nico? eu não tivesse solicitado nenhum exame desse paciente. Só para pronóstico mesmo, para acompanhar. Mas para iniciar o tratamento, Então, não precisa. uma Não clínica, precisa. a Já avaliação me desse perguntaram paciente. assim, você faz gás na admissão? A gente faz, porque vai ser um parâmetro para comparar se as minhas medidas estão dando certo também ou não. Mas não que eu vou esperar uma gás para tomar minha conduta. Eu tenho tudo Jamais. aqui já. Né? Jamais. E, pessoal, eu não gosto disso de esperar um exame para tomar muita conduta. Você está com o paciente ali na frente, né? Quanto que gasto venosa para acompanhar a dobuta? Não entendi. Quanto que é a gasto venosa para acompanhar a dobuta? Se eu entendi bem como que a gente vai acompanhar, vai manejar a gase e dobuta, né? A gase venosa, ela vai te dar uma informação, isso, a gase venosa central, que é a saturação venosa central, e você vai ver se o paciente tem acidose e tudo mais. Se você juntar com a arterial, você ganha o gap CO2 também. Essas são medidas de microhemodinâmica que vão te ajudar a manejar o paciente, né? Não que ela é o alvo, eu quero normalizar a saturação venosa central, eu quero 75. Não é isso, né? Mas eles te ajudam. É aquilo que eu falei. Poxa, eu coloquei a dobuta. Eu tô vendo claramente que o paciente tem sinais de baixo débito. Má perfusão periférica, rebaixada, oligúria, tarará. Coloquei a dobuta, normalizei PA, normalizei todos os sinais de perfusão periférica. Poxa, ele tá bem, tá urinando. Será que tá suficiente essa dobuta? Aí você vai vendo pela microcirculação também. Pô, eu fiz isso. Gente, claramente vai melhorar a microcirculação, se eu falei que melhorou tudo isso. Mas assim, melhorou, ok. Daqui a pouco, daqui a um tempo, você vai
fazer uma outra gaso, porque você vai avaliar, esse paciente parece que ficou pior aqui, será que é baixo débito? Sei lá, ele teve uma náusea, um mal-estar, um vômito. Será que é baixo débito, essa dispneia que ele teve? Ou é só porque a congestão não controlei 100%? Vamos ver aqui, ó, sinais vitais, macrohemodinâmica me parece bem. Vamos ver micro? Ah, tá bem também, então não foi por aí. Então vai te ajudando. E quando você for desmamar, vai te ajudar também, né? Porque, mas assim, não é isolado. Você né? tentou desmamar da buta, o paciente não vai ter só esses sinais alterados, ele vai É, piorar outras coisas. Às vezes é só o xixi. Ele tá ali é. acordado, bem perfundido, mas o xixi piorou, né? E Então aí veja, você reduziu a diurese. e veja que a saturação venosa central, esse paciente cardiopatas, assim, crônicos e tal, costumam ter uma taxa de extração maior, né, à oferta, então costuma ter uma saturação venosa central ali 70, 65, já limítrofe, né? Não está muito adequada. A taxa de extração de oxigênio periférica dele é sempre maior ao ofertado, né? Então, não vai ser muito uma guia. Se a curva, né? Se você começou com uma saturação venosa central de 50, né? E já no finalzinho do tratamento o paciente está com uma de 80, quer dizer que você melhorou, né? A oferta desse paciente, né? O gap CO2, se tinha um gap CO2 no início de, sei lá, 15, né? E já lá no desmame estava de 6, 7. Cara, você está melhorando essa microhemodinâmica desse paciente, né? E se já está tirando a do buta, avalia, vai introduzindo vasodilatador, melhora o inotropismo desse paciente, né? Aí vem muita coisa, né? Porque o desmame da buta nesse paciente é chato, né? É, assim, beleza, você tem balão intraórtico, progredir esse paciente para point para transplante, tudo bom. Mas assim, tem paciente que gera uma dependência desse inotropismo. Aí você começa a jogar com digitais para esse paciente também, trocar de inotrópico, levosimedan. Vai fazendo malabarismo, Vem mas o muita prognóstico está gambiarra. claramente muito ruim, né? Sim, porque alguns pacientes desses E, são difíceis. e legal que você falou aí da ponte, né? Que, por exemplo, quando a gente indica um balão, gente, ou qualquer dispositivo de assistência circulatória mecânica, eles são ponte. Não pega uma ponte para cair no abismo. A ponte tem que te levar a algum lugar. Então, por exemplo, esse meu paciente, ele tem contraindicação clara para transplante, por exemplo, na hora da avaliação pré-transplante. Já sei que não vou conseguir o transplante. E a ponte para quê? Será que é uma doença terminal dele? Ou será que se eu resolver a infecção ele vai melhorar? Será que é um paciente, por exemplo, paciente que infartou e tornou uma ponte para recuperação? Pode ser para recuperação. Ou uma É, ponte para transplante, ou uma ponte para quê, né? E às vezes a gente exatamente. chega num paciente terminal, né? Que a É, insuficiência cardíaca, ela reduz muito a é, sobrevida do paciente. Toda E não é algo assistência. conhecido, né? Não é algo Exatamente. conhecido como o câncer, né? E às vezes mata antes, né? E uma mortalidade alta, né? A gente sabe dessa terminalidade em alguns pacientes, né? E E não isso é que abordado. É incrível que não é não, abordado. Aí chega, quando chega na UTI, não foi abordado no consultório. Nossa, eu exatamente. tive uma consulta É, na semana passada que eu passei 2 horas e meia com o paciente no consultório para abordar tudo isso, toda essa questão, assim, é. né? E Os realmente cuidados paliativos geralmente não, desse paciente, né? não é abordado, né? Que chega Ó, tem uma. uma pergunta aqui. Eu vi. Tem uma pergunta a pergunta do Vladimir. A gás venosa central, a coleta que ele queria saber. Hum, Jugular interno, subclávia, femoral. Tem que ser alto, né? Então, é, a gás venosa central é do acesso central alto, porque a é, femoral não vai chegar lá. pessoal, se Ah, vocês. tem um desenho aí, ó. O desenhinho aqui, pessoal, se vocês coletam uma gasovenosa central, significa que é central, é a ponta do catéter onde está, tá? A ponta do catéter tem que estar numa veia central, né? Tem que ser ou veia cava inferior, que você nunca vai conseguir, tá? Ou veia cava superior, né? Uma veia central, né? Então, é um catéter jugular, que está a ponta aqui, ou um subclávio, que está a ponta aqui, tá? Pode ser uma PIC também, que a PIC também é a ponta dela está como em uma veia central. Agora, um femoral não é gasovenoso Não chega, central. né? Né? Por que é importante isso saber? Porque o sangue que vem daqui, né, aqui na central, é o sangue que vem do cérebro, né, e dos membros superiores, né? Agora, se eu coleto uma mista lá no ventrículo direito, um cateter artéria pulmonar, na artéria pulmonar, aí vem do corpo inteiro, né?
Mas assim, as duas me servem para acompanhar, né? Eu não posso colher lá da femoral, lá de embaixo, né? Porque vou avaliar a perna do paciente só, né? A perfusão na perna. Então, não pode ser só lá embaixo na femoral, né? Não é central. Esse é um acesso venoso calibroso, profundo, mas não é central. Central é a ponta do catéter, né? Então, se você vai encolher uma gasovenosa central, HPCO2, tem que ser lá. Catéter venoso central subclávio jugular, pique, que esteja a ponta na veia cava superior, né? Ou uma mista com um catéter da artéria pulmonar. Outro não serve, né? Outro parâmetro não serve. Tinha uma pergunta Perfeito. ali que diz no DRC dialítico, que ela perguntou, a pessoa ali, porque para acompanhar com uma gasovenosa central, porque supostamente o débito urinário não vai estar bom. Não é um parâmetro para Não, sim, avaliar você perde esse diurese, parâmetro, né? né? Você vai Você avaliar perde esse outro. parâmetro, assim. E tem DRC e DRC. Tem DRC que tem uma Urina. diuresezinha. Aí o parâmetro é aquela quantidade ali. Pô, ele faz 600 ml no dia. Se ele fez 600, Né? até dá pra... Mas assim, é muito... DRC realmente é um parâmetro que você perde da diurese, né? Você tem que ir para os outros. Exatamente, vai para outro, perfusão, gasovenosa central, níveis de consciência, líbido reticulares, são vários parâmetros de Sim. perfusão. Você pode fazer uma lista, pessoal. É a tua primeira vez em uma UTI hemodinâmica, cardiológica, faz uma lista de todos os parâmetros de perfusão, todos. Nível de consciência, diurese, TEC, tempo de enchimento capilar, perfusion index, gasto venoso central com saturação venosa central, FCO2, vários lactato, faz toda uma lista e acompanha todos esses parâmetros, né? Meu paciente não urina, então você já tira a diurese, né? Meu paciente não tem membro superior, vai vir diferente. Aí são coisas que você tem que avaliar, né? Tem que ter diferente. Você vai ajustando. Vai ajustando, né? Tá sem cabeça. Aí não tem como colher gasovenosa central, né? É assim. Mas beleza. Acho que foi muito boa a aula. Aprendi bastante. Boa. Foi bom Muito, trocar muito. experiência aqui. Aprendi muito também. Muito obrigada. Nossa, eu gostei, gostei. Pessoal, se tem uma dúvida, pode mandar ali. Acho que vai ficar salva, né? Vai ficar salva. Vai ficar salva, eu te marco, aí você consegue, Tá. quando você coloca o aceitar, né, O deixar no seu Colab, né? perfil também. Tá. Colab. Isso. A Beleza, pessoal. Adriele sorrindo aqui da gente. Paciente sem braço, sem cabeça, né? Gente, muito obrigada. Boa noite. Deixa o convite para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. É um curso online gratuito. Link na bio. Aguardo vocês lá. A gente vai falar de Quando que emergências é? cardiológicas. Vai ser no comecinho do próximo mês. Agora, eu tô sem a data de cabeça. É o link na bio. Próximo mês. Começo do próximo mês. Vai lá na bio, aí tá o link, pessoal. Na bio tem tudo. E isso aqui é uma emergência cardiológica também, pessoal. Cardiológico de base, né? Descompensou por uma outra coisa. Esse paciente aqui já teve alta, vamos supor, vida que toca. Aí vai para o consultório da doutora Raíra para um ponte novo, né? Então, tem possibilidade ali de transplante e melhorar a sobrevida dele, né? Beleza, pessoal. Obrigado, Raíra, pelo convite. Gostei muito. Vamos marcar outra, porque dá para falar muita coisa aqui, né? Você Com gostou certeza. Muito obrigada de fazer pelo seu assim, tempo. né? O slide aqui embaixo e conversando. Ficou bom, né? Eu gostei, Essa metodologia. gostei. Uhum. Aí você vai apresentando o slide, eu fico aqui de garoto propaganda do slide. Mas gostei, ele acompanha o caso direitinho. Ficou legal. Ficou legal. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Beijos, boa noite, brigadinha.